E agora, já conosco, a nossa estrela internacional, Fernanda Manhota, nossa analista. Obrigada por estar conosco. Agora chegou a hora da gente entender, né? Estamos falando das notícias. Vamos entender, então, Fernanda Manhota, do que se trata? Quem é o presidente da Coreia do Sul? O que é lei marcial? Enfim, vários pontos para a gente ir destrinchando esse assunto. Boa tarde para você. Então, a gente vai chamar uma arte, olha só, a gente vai mostrar aqui, vocês me perdoem meu coreano não fluente, mas vamos lá. O nome do presidente é Yoon Suk-yeol. Ele tem 63 anos, foi eleito presidente em 2022. É um novato na política e, antes disso, trabalhou como promotor por 27 anos. O presidente defende uma política de linha dura na área de defesa e promete reforçar o exército contra a Coreia do Norte, né, adversária. Hoje, mais cedo, então, o presidente decretou lei marcial, argumentando que a oposição fez processo parlamentar de refém. Olha só, vamos então falar um pouco, Fernanda, sobre o perfil, né, desse presidente. Pois é, Débora, boa tarde a você e a todos que nos assistem. A gente tem brincado aqui nos bastidores da política internacional que o presidente sul-coreano ele acabou de protagonizar uma atrapalhada política que a gente tem brincado que é a castilização da Coreia do Sul, né? Quer dizer, a gente está fazendo, claro, uma referência ao Pedro Castillo, que tentou um autogolpe no Peru em 2022 e que teve um desfecho muito parecido ao que até então indica que vai acontecer também aí nesse país asiático. Então, basicamente, é um presidente que tem baixo apoio popular, ele tem índices de rejeição muito altos, ele tem uma condição de governabilidade muito difícil, ele não tem maioria legislativa, ele basicamente não tem conseguido governar e tudo que ele consegue implementar é por meio de vetos, basicamente ele derruba medidas que vêm do Congresso, né? E até desde a vitória dele em 2022, ele tem enfrentado uma condição bastante difícil, né? Ele veio eleito a partir de um movimento de rejeição do antecessor, que era bem diferente, era mais progressista, fazia parte de uma linha um pouco mais moderada, mas que enfrentava também um período ali de insatisfação popular, e ele ganhou, Débora, com uma margem de diferença muito pequena, algo em torno de menos de 1%. Então, já desde 2022, ele vinha enfrentando no poder resistências, dificuldades. Muita gente faz a comparação entre o que acontece hoje na Coreia do Sul e o que aconteceu há 2 anos ali no Peru, porque basicamente aquilo que a gente chama de autogolpe costuma acontecer em países ou em circunstâncias em que o presidente se vê acuado, ele entende que ele não desfruta de uma condição favorável para exercer poder e realizar a sua agenda, e ele tenta mobilizar algumas forças internas em nome de apoio, né, para tentar escantear aqueles que funcionam como seus detratores políticos. Acontece que tanto no caso de 2022 no Peru, do Pedro Castillo, quanto agora, em 2024, na Coreia do Sul, basicamente houve uma debandada, houve um desembarque coletivo. E ele, portanto, né, fez um cálculo político muito provavelmente equivocado, assumindo que ele conseguiria angariar apoio, e não aconteceu, tanto em 2022 no Peru, quanto agora também na Coreia. Isso significa que o próprio partido boicotou essa tentativa, né, de lei marcial, a oposição, evidentemente, que é a maioria no legislativo, imediatamente reagiu, e um extrato muito importante, que costuma ser base para que esse tipo de ação funcione, que são os militares, tampouco embarcou, né? Então ele ficou, de certa maneira, isolado, de tal forma que a gente vê em poucas horas essa reviravolta, né? Essa trama totalmente confusa que todos acompanhamos desde cedo, quer dizer, a declaração, depois a derrubada da declaração, depois a volta atrás na declaração, e é bastante provável, viu, Débora, que ele tenha recuado agora, porque ao verificar que não há apoio suficiente para isso, ele sabe que o próximo passo, à la Pedro Castillo, seria ser declarado, né, alguém que cometeu um ato infracionário anticonstitucional e, portanto, ele poderia ser preso, que ainda não está descartado, a gente precisa esperar
para ver o que vai acontecer a partir da legislação. É importante dizer, Débora, que o contexto prévio do que vinha acontecendo na Coreia nos últimos meses já dava o tom de uma certa disfuncionalidade da política sul-coreana, né? A gente está falando de um governo que, além de uma alta rejeição, como já citei aqui, também vinha enfrentando uma série de escândalos de corrupção, inclusive envolvendo a primeira-dama, a esposa do presidente sul-coreano, corrupção que é um tema flagrante, presente em vários dos últimos governos do país, é uma chaga realmente na Coreia do Sul, é um elemento que mobiliza muito a opinião pública, inclusive, e mais do que isso, havia sinais de que a oposição tinha quantidade suficiente ou apoio necessário para eventualmente iniciar um movimento de impeachment contra o presidente. Então, é uma espécie de reação antecipada a um cenário que vinha se construindo e que, para nós, soou muito estranho, né? Foi muito de sopetão, muito de surpresa. A Coreia do Sul, Débora, ela é um país que se consolidou, né, nesses últimos anos a partir de um forte national branding, né? A gente costuma sempre lembrar da Coreia do Sul a partir dos seus assets, sobretudo do entretenimento. As pessoas têm a Coreia do Sul como um exemplo em várias áreas, inclusive muita gente compara a Coreia do Sul com o Brasil, porque em dado momento, lá nos anos 80, eram dois países muito parecidos e de repente a Coreia do Sul deslanchou na educação, na economia, né? Então é muito comum fazer essas comparações. Mas para quem assim acompanha a política mais de perto na Coreia do Sul, essa disfuncionalidade ela é algo flagrante. Só para vocês terem uma ideia, a gente tem nas últimas décadas 4 ex-presidentes que foram presos por corrupção. A gente está falando de diversas tentativas de processos de impeachment contra líderes, além de questões super complicadas envolvendo o legislativo deles. Para vocês terem uma ideia, já mais de uma vez aconteceu embates tão intensos entre esses parlamentares que eles mais de uma vez já quase foram às vias de fato durante o debate público. Então, é um país muito polarizado e que tem vivido essa contraposição entre conservadores e progressistas de maneira muito dura nos últimos anos e também envolvendo, sobretudo, questões e conflitos geracionais. Então, a Coreia do Sul, ela tem, claro, como todo país, né, várias características que são fonte de admiração, mas politicamente é um país embrenhado em grandes problemas que agora vem à tona com esse episódio um pouco, eu diria, Don Quixotiano, viu, Débora?